Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Pandas de caseia é muito difícil notar as flores de litopes na natureza, porque essas pandas são perfeitamente camufladas sob o terreno pedregoso do deserto em que geralmente vivem. Aqui temos pedras vivas, capazes de florescer em um determinado momento. Características das litopes. As suculentas são caracterizadas por uma estrutura única. Seu caule é completamente ausente, e as placas foliares são apenas duas. Ambas as folhas estão presas às raízes. Elas são sempre carnudas, pois acumulam umidade durante a estação chuvosa para sobreviver ainda mais à seca. Entre o par de folhas estão os meristemas, de onde surgem as flores e as novas folhas substituem as antigas. As folhas têm janelas translúcidas para a fotossíntese e a troca de gases. As plantas, como as pedras, podem ser monocromáticas, mas, na maioria das vezes, há padrões nas folhas, pontos, manchas, listras. Essas decorações geralmente estão localizadas na parte superior. O tamanho médio dos litopes é de 2 a 5 cm. Eles crescem e se tornam semelhantes a cones com uma extensão para o topo. Ciclos de vida dos litopes. As bolas de pedra são bastante despotenciosas e criam raízes bem em condições de ambiente. Parte da folha fica escondida no solo. Se você cuidar adequadamente da planta, ela poderá viver tranquilamente 2 dúzias de anos. Ao mesmo tempo, após o 10º ano, o crescimento da suculenta será interrompido. Todos os anos, a planta perene muda seu par de folhetos. As antigas encolhem e secam. Eles são substituídos por um novo lote fresco. De fevereiro a maio, os litopes crescem ativamente. Depois, descansam até o outono, quando florescem. Ao mesmo tempo, seu crescimento continua. Vamos analisar cada um dos ciclos em mais detalhes. Fase 1. A partir do início de junho, as litopes entram em um período de descanso. A planta precisa ganhar força suficiente para sobreviver ao iminente calor africano. Durante esse período, a suculenta usa a umidade acumulada anteriormente nas folhas. Não é necessário regar seu aprendiz durante a hibernação. Se notar que as folhas estão muito enrugadas, você pode umedecer levemente o solo. A água não deve penetrar no substrato mais do que 1 cm. Caso contrário, o sistema radicular pode começar a apodrecer, e esse é um caminho direto para a morte de um amigo verde exótico. Não é permitido fertilizar litopes durante o período de dormência. A partir de agosto, você pode começar a pulverizar as litopes pela manhã. A pulverização com um pulverizador deve ser tão fina que crie ilusão de poeira de água. Na vida selvagem do deserto, nessa época do ano, uma névoa é colocada no solo após uma noite fria. É desejável simular algo parecido com isso. Não será necessária muita umidade. Em meia hora, as pedras vivas já deverão estar completamente secas. Certifique-se de que as gotículas não entrem nas fendas entre as folhas. Caso contrário, o processo de apodrecimento poderá começar. Fase 2. A partir de meados de agosto, é permitido começar a umedecer a planta. Rega abundantemente, mas faça isso de vez em quando, esperando que o solo seque completamente. Essa estação chuvosa sinalizará para a litopes que é hora de florescer. Os botões surgirão da cicuta entre as folhas. O litopes deve atingir de 3 a 5 anos de desenvolvimento para florescer. Após a floração, um novo par de folhas emerge do mesmo orifício. As folhas novas são nutridas pela umidade e pelas substâncias úteis acumuladas pelas folhas velhas. Imediatamente após a floração, reduz a rega para permitir que as suculentas entrem em dormência. Fase 3. No inverno, o crescimento das suculentas fica mais lento. Elas são afetadas pela curta duração das horas de luz do dia. A planta começa a sofrer muda. Surgem novas folhas jovens e as antigas, que fornecem umidade aos brotos, começam a encolher. Você pode ter a impressão de que os litopes não crescem no inverno. Na verdade, eles dedicam toda a sua energia à formação de folhas novas. E temperatura ideal nessa época é de mais 10 a 12 graus Celsius. Não há necessidade de regar e pulverizar os animais de estimação disfarçados de seixos. E é desejável adicionar luz artificialmente. Fase 4. No início de março, as velhas placas verdes começam a se enrugar, ficando sem vida. A planta se torna como uma pele desbotada, mas as novas folhas estão crescendo mais alto,
parecem suculentas e assumem a cor do arbusto-mãe. Não se apresse em remover as folhas velhas. Espere até que elas estejam completamente secas. Cada par de folhas subsequente é colocado perpendicularmente à antiga. Aumente gradualmente a rega. Faça isso regularmente de meados de março até ao final da primavera. Em seguida, volte para o modo de economia de água. Floração. Os litopos geralmente florescem pela primeira vez aos 3 anos de idade. Alguns exemplares só florescem no 5º ano de vida. As flores são mais frequentemente amarelas, mas há exemplares com pétalas rosas ou brancas. Na maioria das espécies, as flores aparecem no outono. Elas abrem exclusivamente durante o dia, e a duração da floração é de cerca de 2 semanas. Atenção! Não é permitido coletar sementes antes que novas folhas apareçam e se formem. Se vários litopos crescerem no apartamento ao mesmo tempo, você poderá fazer a polinização cruzada com uma escova macia durante a floração. Após a floração, aparecerá uma caixa, na qual as sementes amadurecerão por pelo menos 6 meses. A maturidade das sementes é indicada pelo rompimento da cápsula e pela queda da semente. As flores das pedras vivas são bem grandes. Podem atingir até 5 cm, cuidando adequadamente dos litopos em diferentes fases de sua vida, coletando sementes e obtendo novos indivíduos. É possível obter uma bela paisagem de pedra no parapeito da janela. Elas encantarão seus proprietários com sua incomum e esplendor por muitos anos.